Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje a gente vai para mais um vlog. Eu tentei gravar hoje o dia inteiro e com fé vai sair esse vlog de qualquer jeito. Eu vou fazer um bolo de milho. Ai, que ótimo. Ai, meu Deus, já passou avião, já passou trem 8 vezes. O vizinho já late, o cachorro do vizinho já latiu, o gato já miou. Não acaba o barulho. Bom, eu vou fazer um bolo de milho, o bolo mais fácil que eu já vi na minha vida. Eu fazia ele muito antes, mas eu sou assim, eu costumo fazer várias vezes a mesma coisa que eu gosto até enjoar. E eu enjoei, e agora que já tinha dado um tempo, eu resolvi fazer de novo. Então eu vou levar vocês comigo e a gente vai bater um bate-papo, né? Aquele bate-papo sincerão de sempre. E é isso. Bora pro vídeo. Gente, é extremamente fácil esse bolo. Eu fazia ele muito porque ele realmente é muito fácil e muito rápido. É basicamente isso que eu coloquei, né? Que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo a listinha de ingredientes. É uma lata de milho com água e tudo. Então a gente coloca o milho, o fubá, meia latinha de fubá, né? De milho de fubá. Uma lata de açúcar, 1/3 de óleo, 3 ovos, 2 colheres de farinha de trigo. E agora a gente vai colocar coco ralado e fermento. É só isso. Então a gente colocou tudo no liquidificador, bateu tudo e agora só mistura esses dois ingredientes à parte, que é o coco ralado e o fermento, e coloca para assar. É muito simples, muito fácil e é muito gostoso. Bom, agora eu coloquei para assar o nosso bolo de milho e enquanto isso a gente conversa aqui um pouquinho enquanto fica assando. Eu não sei vocês, mas eu quando era pequena sempre achava que os adultos sabiam de tudo, né? Que eles dominavam bem as coisas. E agora, por exemplo, no bolo, eu coloquei, a receita é 2 colheres de farinha de trigo, né? Mas o fubá que eu tinha tava assim, faltou tipo um dedo de fubá para completar a medida correta. E aí o que eu fiz foi colocar uma farinha de trigo a mais, né? E quando a gente é criança, a gente acha que o adulto sabe de tudo, né? Mas na verdade a gente não sabe, né? A gente tá inventando ali e a gente coloca o que a gente acha que é certo. Mas não tem um manual pra gente seguir de como tem que ser as coisas, né? Claro, na receita a gente sabe que vem, né, a quantia certa pra gente fazer as coisas, mas no restante na vida da gente não é assim. Eu vou dar outro exemplo que vocês vão se identificar bastante, tenho certeza. Quando a gente é criança, a gente vê nossa mãe lavando roupa, né? E o que ela faz? Nossa mãe, nossa avó, nossa tia, alguém, né, lavando roupa. E o que ela faz é ir lá e colocar o sabão líquido, o sabão em pó, dentro da máquina para lavar, né? E geralmente a gente olha e a gente acha que elas sabem o que elas estão fazendo, né? Que elas sabem a quantidade que tem que colocar. Na verdade, ninguém sabe a quantidade que tem que colocar, né? A gente vai lá, olha a quantidade de roupa que tem dentro da máquina e coloca a quantidade que a gente acha que tá certo, né? Que é suficiente para lavar aquela roupa. E às vezes a gente coloca, olha, não, acho que faltou um pouquinho mais, e vai lá e joga um pouquinho mais de sabão líquido, né? E quando a gente é criança, a gente não sabe disso. A gente acha, olha um adulto fazendo alguma coisa e imagina, ele sabe o que tá fazendo, né?
A mesma coisa no trabalho e na vida da gente, né? As crianças principalmente, sempre acham que a gente sabe o que tá fazendo e muitas das vezes a gente não sabe o que a gente tá fazendo, né? A gente faz o que a gente acha que é certo e como tem que ser, mas não necessariamente é o jeito certo de se fazer, né? Tudo quando a gente é criança a gente acha que eles sabem fazer, né? Principalmente na comida. Quando a gente vê algum adulto cozinhando, a gente vai lá, olha, tipo, eles estão cortando as coisas, né? Colocando na panela, mexendo. E a maioria das vezes não tem ideia do que tá fazendo, às vezes, né? Claro, a gente sabe como se faz algumas coisas e outras a gente inventa. A gente coloca 2, 3, 4, 5 ingredientes ali dentro, mistura e a gente sabe que vai ser alguma coisa. Às vezes bom e às vezes uma porcaria, né? Principalmente quando a gente tá começando a aprender a cozinhar, que a gente não sabe muito, então a gente acha que é um Masterchef, vai lá e coloca uma pitadinha de alguma coisa e estraga completamente. Ou então, uma coisa que eu fazia muito aqui quando eu cheguei na Argentina é o sal. A gente não consegue, é diferente o sal daqui e o sal do Brasil. No Brasil a gente coloca uma pitadinha de sal e tá ok, é suficiente. E aqui não. Quando eu cheguei aqui eu colocava e não pegava gosto. Eu colocava e não pegava gosto. Eu colocava e não pegava gosto. Eu ia lá e colocava com vontade. Aí quando eu via, salgava a comida inteira, né? Por muito tempo aconteceu isso, até eu me adaptar e ir colocando de pouquinho em pouquinho em pouquinho. E até hoje, né? Porque a gente não consegue dosificar bem isso, dosar bem isso. E no Brasil não, no Brasil um pouquinho já é suficiente. E aqui não. E voltando ao assunto de não saber fazer as coisas, né? Por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeo, e a gente não sabe muito bem o que tá fazendo, né? A gente sabe que tem que gravar um vídeo, ok, e depois o que faz? Como que a gente manda isso pro YouTube, né? Porque não é só enviar o vídeo, não é bem assim. E quando eu criei o canal, eu tinha muita coisa que eu não sabia fazer. Até hoje, né? Fazem 2 meses, mas tem muita coisa que eu não sei ainda fazer. Então a gente precisa estudar muita coisa quando a gente começa o canal. E quando a gente é criança, a gente vê um adulto ali mexendo no computador e a gente pensa, ele sabe fazer alguma coisa, né? Ou ele sabe o que ele tá fazendo. E na maioria das vezes a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente faz o que a gente acha que deve ser feito, né? No computador, principalmente, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, ainda mais hoje em dia com muitas plataformas diferentes, com muitas coisas a serem feitas. Às vezes a gente não sabe bem o que está fazendo, né? Faz o que a gente imagina, e geralmente a gente seguia, né, por um achismo. E na maioria das vezes, obviamente, dá tudo certo, né? A mesma coisa em relação ao lugar. Se a gente está na rua, por exemplo, uma criança não tem a mesma percepção que a gente tem de localização. E quando a gente é criança, a gente não sabe, né? Se larga a gente em algum lugar, muitas das vezes a gente não sabe como a gente sai dali ou como a gente volta para casa. E quando a gente é adulto, não é muito diferente disso, né? Apesar de hoje em dia ter GPS e tudo isso no celular, né? Até mesmo em relógio e tudo mais. Quando a gente é mais novo, a gente não sabe disso. E às vezes a gente dá umas mancadas. Vai para algum lugar que a gente acha que poderia ser e não é. Ou entra em um lugar que acha que tem uma rua e não tem. A rua não tem saída. Ou a gente, né, tá perdido mesmo. Shopping, alguma coisa assim, se a gente vai em um lugar novo. Ou um lugar muito grande. Que nem tem uma curiosidade daqui. Que, por exemplo, algumas cidades em alguns estados, as ruas são mão únicas, né? Porém, nos bairros geralmente não é assim, né? Geralmente tem bairro que é a mesma mão que vai, ela volta. Se a gente está conduzindo, né, um carro, alguma coisa, tem muita diferença, mas se a gente anda de ônibus, isso não faz diferença, porque a gente pode andar em qualquer lado da calçada que pra gente não muda nada, né? E quando eu cheguei aqui eu achei muito curioso isso, porque a cidade é totalmente planejada, então as ruas são quadradinhas. As ruas não, desculpe. As quadras são quadradas na maioria das vezes, né? Tirando as extremidades. E elas são todas de mão única. Uma rua vai, a outra vem, uma rua vai, a outra vem. E quando a gente está dirigindo, se a gente entra na mão errada, a gente precisa andar 2 quadras mais para voltar, né? E eu achei isso muito curioso, porque na maioria das vezes no Brasil não é assim. E principalmente em bairros. E aqui não. Aqui até os bairros são assim. Com exceção, de novo, das extremidades ou periferia, alguma coisa assim.
E aproveitando essa deixa da curiosidade, eu queria saber se vocês querem saber curiosidades sobre aqui, sobre a cidade, né, e tudo mais. E eu poderia fazer um vídeo sobre isso. Eu já tinha sinalado isso para fazer um possível vídeo sobre isso, mas eu não tinha chego a nenhuma conclusão. Então, se vocês quiserem, vocês deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. O nosso bolo acabou de ficar pronto, eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora tá até saindo a fumacinha aqui. Ele fica bem fofinho, ó. E ele é bem gostosinho. Então, se você gosta de um bolo de milho, é uma boa pedida, é bem fácil de fazer e rapidinho. Então é isso, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e até a próxima!